E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Thiago. Hoje vamos ter mais uma aulinha de história. Antes de começarmos, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aí no nosso canal e também de ativar as suas notificações. Nessa aula, galera, vamos falar sobre a unificação da Itália e também sobre a unificação da Alemanha. Lembrando que essa é a segunda parte desse processo unificatório. A unificação da Alemanha, pessoal, ela segue ali todo aquele contexto que nós vimos no vídeo 1, então não deixem de assistir o primeiro vídeo, a primeira parte dessa aula de unificações, pois o contexto é muito importante. O processo de unificação da Alemanha, pessoal, ele vai se dar ali logo após o Congresso de Viena, né, ou pelo menos as primeiras reações a esse separatismo ou a ideia de unificação. O Congresso de Viena, pessoal, dividiu a Alemanha em muitos estados. Nós tivemos ali a criação de 39 estados soberanos. Vale lembrar que antes essa região se chamava Sacro Império Romano Germânico, fez parte do Império Carolíngio lá na Alta Idade Média. Com a vitória do Napoleão sobre o Sacro Império, nós tivemos a criação da Confederação do Reno, que acabou sendo ali dissolvido com o Congresso de Viena e nasceu então a tal Confederação Germânica que comentei há pouco. Lideravam essa Confederação Germânica a Prússia, que era o estado mais rico, mais desenvolvido, e a Áustria, pessoal, que tinha o direito ali de ter o imperador, o rei, né, o líder dessa confederação, mas era totalmente contrário a um processo de unificação. A Áustria aqui, assim como na Itália, que nós já falamos, na unificação italiana, era o principal inimigo das unificações, porque zelava ali pelo equilíbrio das potências e dessa forma se manteria como uma potência continental na Europa. O Congresso de Viena proíbe qualquer tipo de unificação. Em 1834, nós tivemos a criação do Zollverein. O Zollverein, pessoal, é importantíssimo nesse processo. É uma liga aduaneira. Então nós teremos uma união econômica entre os estados alemães. Vale lembrar que a Áustria não quis participar desse processo e não agiu contra essa liga aduaneira, essa união aduaneira. Basicamente o que nós tivemos aqui, economicamente falando, foi a abolição de impostos para a circulação de produtos ali dentro da liga e a criação de pesados impostos para produtos que vinham de fora da liga, ok? Vai ser criado um parlamento, uma câmara entre esses vários estados e isso, gente, obviamente vai apresentar resultados muito positivos. Então nós teremos um desenvolvimento econômico e industrial gigantesco graças ao Zollverein. Você está vendo aqui o mapa, inclusive, da ascensão do Zollverein. A Prússia sai muito fortalecida, extremamente industrializada, antes mesmo da unificação, já rivalizando ali com a Inglaterra como grande produtor industrial. Reforça aqui a ideia de unidade, porque você tem na prática uma união econômica já acontecendo e vai isolando cada vez mais os austríacos. Em 1848, pessoal, o Parlamento de Frankfurt tenta declarar ali um processo de unificação, ok? Exigem ali que o imperador prussiano, que era o Frederico Guilherme IV, aceite uma constituição e lidere esse processo de unificação. O Frederico Guilherme IV, pessoal, tem uma série de ressalvas. Ele não quer ser controlado por uma constituição liberal. Ele teme a reação austríaca, que é uma grande potência ainda nessa época. Então ele não aceita a liderança do processo e principalmente porque ele recebeu um ultimato aqui dos austríacos para acabar com qualquer movimentação de unificação. A partir do reinado do Guilherme II, nós teremos o processo para valer agora da unificação, tá, gente? Óbvio que o Zollverein foi importante, é o prelúdio dessa unificação, tomem sempre cuidado com esse tema, mas quem promove a unificação é o Guilherme II. Guilherme II, na verdade,
era o governante, vai ser o primeiro imperador do Segundo Reich alemão, mas o grande nome aqui é do Otto von Bismarck, ok? Olha a imagem aqui do Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, pessoal, extremamente conservador, era ali do grupo social chamado de Junkers, então era uma aristocracia aqui prussiana, e ele representa esse grupo, ele é contra ali medidas liberais, contra uma maior participação aí da burguesia no governo, na tomada das decisões, e é esse cara o grande artífice, o grande herói da unificação alemã. Bem, o Otto von Bismarck, pessoal, vai liderar um processo de criação de um império, então é um processo monárquico e, como eu já disse, extremamente conservador. Para isso, ele incentiva um enorme desenvolvimento industrial e também do setor bélico na Prússia. A Prússia, pessoal, vai se transformar aqui numa enorme potência bélica, uma das principais aqui da Europa. Não é à toa, gente, que na Primeira Guerra Mundial os alemães eles tinham muita confiança de que venceriam a Europa, mesmo com ali a quantidade enorme de inimigos. Bem, Otto von Bismarck, então, ele sabe que a unificação não será feita através da paz, não será feita através ali de medidas diplomáticas. Ele tem frases famosíssimas sobre isso, né? Acho que a mais famosa é aquela: a unificação será feita a ferro e sangue. Mas ele tem outras também que eu gosto bastante, como por exemplo, não é a Prússia que vai se anexar à Alemanha, é a Alemanha que vai se anexar à Prússia. Olha só como ele já entende ali a ideia de conflitos para promover ali a criação dessa unidade. A primeira guerra que nós teremos aqui promovida pelo Otto von Bismarck, é a Guerra dos Ducados em 1864. A Prússia, com auxílio, olha só, da Áustria, atacará a Dinamarca, vai anexar os ducados dinamarqueses. A ideia dessa guerra é que fosse dividido ali esses ducados entre Prússia e Áustria, mas a partir do momento que o Otto von Bismarck percebe o quanto a Alemanha, o quanto a Prússia é uma potência militar e pode vencer a Áustria, o Otto von Bismarck não entrega os ducados austríacos, provocando uma guerra contra esse reino. Essa guerra, gente, foi fulminante, os prussianos massacraram os austríacos, é a chamada Guerra das 7 Semanas. Com a vitória em 1866, nós temos o fim da influência da Áustria sobre a Confederação Germânica, ok? Vale lembrar aqui que as regiões, os estados do sul, ainda não estavam unificados à Prússia e tinham uma série de ressalvas para esse processo de unificação. Para completar o processo, nós teremos a Guerra Franco-Prussiana, tá, pessoal? A Guerra Franco-Prussiana de 1870-71 ela foi muito importante e foi causada também pela Prússia. Nós tínhamos uma questão sucessória na Espanha. O Otto von Bismarck vai adulterar ali um documento de um diplomata prussiano. A adulteração leva ali a uma ideia de que os franceses ofenderam os alemães. Isso cria um fervor nacionalista tanto na França quanto aqui na Prússia e permite a união dos alemães em prol ali de uma causa comum desse tal nacionalismo tão importante no processo de unificação. Só não era mais importante, como eu disse, do que o projeto econômico ali de expansão de mercados. Bem, a Guerra Franco-Prussiana entre França e Prússia, gente, é avassaladora também. Os prussianos massacram os franceses. A derrota na Batalha de Sedan, a derrota francesa, leva inclusive à prisão do Napoleão III e um processo revolucionário na França, que a gente já vai comentar. É assinado o Tratado de Frankfurt pelos franceses e no Palácio de Versalhes nós teremos a coroação do Guilherme II, rei da Prússia, agora como Guilherme I, imperador alemão. Nasce o Segundo Reich alemão, aqui em 1871. Notem que a unificação da Itália e a unificação da Alemanha, gente, ocorrem ali com os mesmos conflitos praticamente, no mesmo contexto, pelos mesmos motivos. Só que, obviamente, em regiões
diferentes aqui da Europa, formando países diferentes. Itália em 1870, Alemanha em 1871. Galerinha, consequências. Quebra do equilíbrio europeu. A Alemanha nasce extremamente poderosa, extremamente industrializada. Em muitos setores era mais industrializada, produzia mais que a própria Inglaterra, que foi pioneira na industrialização. Lógico que esse desequilíbrio vai levar à Primeira Guerra Mundial. Esse desequilíbrio também, pessoal, leva ali a tensões por disputa por territórios neocoloniais, que é um dos fatores da Primeira Guerra também. A Alemanha, como demorou muito tempo para entrar de cabeça nesse processo aí de divisão, de partilha da África e da Ásia, ficou com pouquíssimos territórios. Você está enxergando aqui, inclusive, no mapa, né, os territórios alemães que estão de verde. São territórios bem pequenos comparados com os territórios franceses e ingleses, que você percebe aqui também no mapa. Vai gerar um revanchismo francês gigantesco, né? Esse processo de unificação alemã. Afinal, os franceses foram humilhados na Guerra Franco-Prussiana, viram ali o imperador alemão ser coroado no Palácio de Versalhes. Então o nacionalismo explode aqui na França e também na Alemanha, um dos fatores também da Primeira Guerra. E nós devemos ressaltar também que a Guerra Franco-Prussiana, pessoal, traz uma outra consequência, uma consequência agora para a França. Na França, pessoal, em 1871, de março até maio, nós tivemos a famosíssima Comuna de Paris, considerada a primeira experiência socialista da história. Os socialistas tomaram o poder na cidade de Paris e declararam ali o município, a cidade, como um território socialista. O que estava acontecendo? Primeiro, você deve lembrar do contexto, né? Estamos na Guerra Franco-Prussiana. Para tentar se defender da invasão prussiana, uma vez até que o imperador francês já havia sido preso, o governo vai distribuir armas aos parisienses. Porém, os prussianos chegam, vencem, e ao assinar o Tratado de Frankfurt, a população se revolta, não quer devolver as armas, e começa esse movimento rebelde, começa essa revolução. Tem início a Comuna de Paris. Vale lembrar, gente, que a ideia aqui não é só um nacionalismo da França contra os prussianos e uma revolta ali contra a assinatura de um tratado. Aqui nós temos outros fatores que são muito relevantes. Então a exploração do trabalho é gigantesca, a marginalização política também desses operários, ela era enorme, a participação era censitária e nós estávamos numa fase imperial, embora agora a França esteja passando para a fase republicana novamente. As condições de vida também eram horríveis e com a derrota ocorreria também a elevação dos impostos. Então a população se revolta, toma a cidade e nesses 3 meses, de março até maio de 1871, o governo ali formado por socialistas utópicos, por marxistas, até mesmo por anarquistas, por mais contraditório que isso seja, vai tentar promover medidas importantes ali, como o controle dos preços dos alimentos, salário mínimo, proibição do trabalho noturno, medidas que visavam ali a igualdade de gênero. Vale lembrar que a participação das mulheres aqui foi muito importante. Nós temos ali a criação de um Estado laico na França nesse momento. A autogestão da fábrica vai ser defendido também o ensino gratuito. Mas vale lembrar que teremos também em maio uma reação violentíssima, reação que parte dos setores burgueses, conservadores da França e da própria Alemanha, da própria Prússia. Aqui o Otto von Bismarck vai libertar dezenas de milhares de soldados franceses que estavam presos para massacrar ali a Comuna de Paris. Nós tivemos em maio a chamada Semana Sangrenta, onde dezenas de milhares de operários, de franceses, de parisienses foram massacrados, foram assassinados. E dessa forma acaba essa primeira experiência de socialismo na Europa. Galerinha, fechamos então esse tema. Não esqueçam que as unificações são importantíssimas, pois elas levam a tensões entre esses países europeus, causam um desequilíbrio entre essas potências e também vai ajudar ali num processo de aumento do nacionalismo, de revanchismo entre essas potências e Primeira Guerra Mundial.
finalizamos esse tema, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!